Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na sua família. Mais uma vez nos encontramos para cultuar o nosso Deus, louvar o teu santo nome. Eu queria deixar para vocês que nos ouvem nesse dia a passagem que se encontra no Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 35. Fala assim: declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que promessa linda de Jesus, irmãos. Ele diz que ele é o pão da vida, e ele promete que todo aquele que o encontrar, todo aquele que for a ele e que nele crê, terá a vida eterna. Todo aquele que crê em Jesus não morre. Todo aquele que crê em Jesus, ele é transportado para a vida eterna. Ele fala: todo homem que vira o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Nós pregamos a Jesus, porque somente Jesus é o mediador entre nós e Deus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. E por isso nós cultuamos a Deus em nome de Jesus. Nossa intenção neste dia é louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome, porque Ele deu seu Filho para nós, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, agradecemos a Ti por mais um dia, por mais esse privilégio de estar na Tua presença. Entregamos este culto, Senhor. Recebe os nossos louvores, recebe nossa adoração, ouve a nossa oração, Senhor, e principalmente fala aos nossos corações, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Louvemos ao Senhor. Te livrar como o Senhor. Ele é poderoso para nos salvar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor?
é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos salvar. Quando os meus inimigos se levantarem contra mim, se levantarem contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para nós e nos deu a vitória. Em um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Voz de alegria posso então eu sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos juntos. Ele é o nosso Senhor, Ele veio ao mundo, Ele é o príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos juntos, Ele é o nosso Senhor. Jesus irá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos juntos. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui, Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos, cantemos juntos. Ele é o nosso Senhor. Batistas baianos, a graça e a paz. Temos ouvido as palavras do Evangelho. Tudo é possível ao que crê. E diante de todas as manifestações do poder e do amor de Jesus Cristo, nós temos declarado que cremos. Eu creio, porque creio, eu oro, porque creio, eu contribuo, porque creio, eu compartilho, porque creio, eu vou ao campo missionário. Estamos desafiando a todos os crentes, estamos desafiando a todos os batistas baianos, a cada igreja, a cada liderança, a uma mobilização que seja a maior da nossa história diante dos desafios que vivemos no tempo presente. Essa será uma campanha de fé. Movidos pela fé, nós vamos afirmar que cremos em Jesus. Eu creio que só Jesus Cristo salva. Eu creio que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu creio na capacitação que vem no Espírito Santo. Eu creio que Deus vai suprir em glória todas as nossas necessidades. Eu creio que nós vamos avançar. Eu creio que vidas serão conquistadas. Eu creio que a igreja do Senhor vai sair fortalecida dessa crise. Movidos por fé, estamos lançando o desafio de mais uma campanha de missões estaduais.
Tudo é possível ao que crê. Eu creio. E você? Rumo aos sonhos com Deus partilhados, rumo aos campos cobertos de flor, para a colheita, muitos já prontos, como nos disse o Senhor. Paz e graça, meus irmãos, retornamos para podermos compartilhar com você da palavra do Senhor. E o texto, a passagem que Deus colocou em meu coração para este dia, se encontra lá no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 17. Lucas 10, 17. E fala assim: Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. No obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Porque o seu nome está arrolado nos céus. Vamos orar, irmãos? Bendito Deus, amado Pai, nós, teus servos, estamos aqui, Senhor, para aprendermos de Ti, Senhor, para recebermos de Ti, Senhor, a Tua palavra. Vem nos dar entendimento, sabedoria, para entendermos o que Tu queres falar conosco neste dia, Senhor. E principalmente que nós venhamos a colocar em prática, em nome de Jesus. Amém e glórias a Deus. O tema de hoje, irmãos, é avivamento. Avivamento espiritual. Quando eu me converti, irmãos, 22 anos atrás, uma das palavras que primeiro surgiu na minha vida, que eu ouvi nas igrejas onde eu participei, era avivamento. As igrejas querem ser avivadas. Avivadas espiritualmente, avivada em atos, avivada no louvor, avivada na liturgia. Mas o que seria esse avivamento? Qual seria o verdadeiro avivamento para a igreja do Senhor? No texto que nós lemos, irmãos, que está no Evangelho de Lucas, nós entendemos que o povo de Israel, o povo judeu, estava já há 435 anos sem experimentar o ouvir da palavra de Deus. Existe um período da história que se encontra entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que se chama período interbíblico, ou período intertestamentário. E também é chamado, irmãos, de período ou anos de silêncio. Anos de silêncio. É o período, irmãos, entre o Antigo e o Novo Testamento,
em que não há revelação divina. O povo de Israel é acostumado a ouvir de Deus desde o jardim do Éden, depois a vida do chamado de Abraão, Isaac, Jacó, depois recebendo a revelação de Deus através de Moisés, depois através dos seus profetas, e chega no finalzinho da Bíblia, irmãos, nos profetas menores, cessa-se a revelação de Deus. O povo não recebe mais nada, não há mais nenhum livro, não há mais nenhum profeta. E durante 435 anos, a igreja se torna refém da religião judaica. Fariseus, saduceus, escribas, eles detinham a palavra de Deus, mas não havia um fervor espiritual. E aí chega, irmãos, o povo almejava a vinda do Messias, a vinda de um novo avivamento em que Deus pudesse falar com o povo. E quando aparece João Batista, aí começa um novo mover do Espírito, que é o início da graça, o fim da lei e o início da graça de Deus. E com João Batista pregando no deserto, batizando nos rios, há um avivamento novamente do povo. O povo começa a querer ouvir e buscar a Deus novamente. E com a chegada ainda do Messias e de Jesus, mais ainda, irmãos, ao ver a palavra de Jesus, ao ver os milagres e maravilhas que Jesus operava, o povo então vê que há um avivamento de novo, que Deus começa a agir no meio do seu povo, que Deus começa a falar e a avivar o povo para um novo período que nós chamamos de graça. E o texto que nós lemos, irmãos, está no ministério de Jesus, e que Jesus envia primeiro os 12 apóstolos, precedendo ele nas cidades onde ele ia, e depois ele escolhe também 70 homens, que saem de 2 em 2, e ele dá poder para esses homens fazerem milagres e maravilhas, curar, libertar. E no coração desses homens gera uma alegria pelo aquele avivamento que eles estão participando, aquele avivamento espiritual, aquela mover que eles nunca tinham visto nem sentido antes, irmãos. E quando eles voltam da sua jornada e retornam a Jesus Cristo, eles falam a Jesus, relatam do que eles tinham feito. E falam da alegria de participar do avivamento espiritual. Mas ao chegar a Jesus, irmãos, ao invés de receberem uma palavra de incentivo, uma palavra de alento, uma palavra de é isso mesmo, vamos continuar, Jesus parece que joga um balde de água fria naquele avivamento dos seus 70 discípulos, irmãos. Por que será que Jesus fez aquilo, irmãos? Por que será que Jesus quis dar um aviso a eles? E eu queria falar sobre isso, irmãos. Sobre o que é um verdadeiro avivamento diante dessa passagem dos 70 que foram enviados para a obra e fizeram sinais e maravilhas. E a primeira coisa que eu vejo, irmãos, está exatamente no versículo número 18. Que Jesus fala quando ele chega, ele fala assim: mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Imagine, irmãos, você é avivado, você é alegre por fazer a obra de Deus, e de repente seu líder maior, o Messias, o Cristo de Deus, ele fala assim: olha, eu estou vendo que vocês fizeram muitas coisas, mas eu vi Satanás cair do céu. O que será que Jesus queria falar com seus discípulos com esse balde de água fria, irmãos? A primeira coisa que Jesus me ensina é que o avivamento não deve combinar com orgulho, irmãos. Não deve combinar com orgulho. Irmãos, eles devem ter pensado, o que é que Satanás tem a ver com avivamento? O que é que Satanás tem a ver com a obra que nós estamos fazendo? O que Satanás tem a ver com esse mover espiritual que está acontecendo no nosso meio?
E eu pensei nisso. E quando eu fui pesquisar na Bíblia, eu vejo a história de Lúcifer. Lúcifer era um anjo de grande beleza. E em Lúcifer acontece o primeiro avivamento falso. O primeiro falso avivamento. E ele acontece em algum momento da eternidade, na glória de Deus. Lúcifer se exalta e Lúcifer leva vários anjos a se alegrar, a se avivar com ele no avivamento que não era de Deus. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 14, versículo 12, que fala assim, Isaías 12, ou melhor, Isaías 14, 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizia no teu coração, eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, exaltar-me-ei no meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, ele se alegrou com o poder que Deus tinha dado para ele. Porque se não fosse o próprio Deus, ele não seria nada. Mas pela sua grandeza, pela sua força e poder, ele se acha digno de adoração como Deus, irmãos. Lá em Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Jesus relata que essa é a causa da queda de Satanás. Apocalipse 12, 4 fala assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas dos céus, os quais lançou por terra. Irmãos, o pseudo-avivamento de Lúcifer no céu, ele leva não apenas a ruína a ele mesmo, como leva um terço dos anjos do céu a segui-lo no falso avivamento, pela maravilha, pela grandeza que Lúcifer era. Irmãos, o que Jesus quer alertar os discípulos é que o orgulho pelas maravilhas, pelos sinais espirituais, leva a um falso avivamento. Um avivamento não pelas misericórdias de Deus, não pelo amor de Deus, não pela salvação de Deus, mas pelos atos, irmãos. Pelos milagres, pelos sinais e maravilhas que eles faziam. Os discípulos chegam a Jesus e falam assim: olha, peraí. Tudo bem que os espíritos se submetem a vocês. Tudo bem que vocês estão fazendo cura. Mas eu vi Satanás cair. E ele caiu pelo seu orgulho. E vocês têm que ter cuidado também para não serem iludidos por um falso avivamento dentro da nossa igreja que está surgindo, da igreja de Cristo que está surgindo. E dentro das nossas igrejas, irmãos, existe isso também. Existe o orgulho por louvar, cantar bem. O orgulho por ser um bom pregador. O orgulho por tantas coisas. E o orgulho, ele quebra o avivamento real de Deus. Conheci igrejas, irmãos, que cresceram exponencialmente, irmãos. Um louvor maravilhoso. Pregadores que tocavam nossos corações. Mas a soberba dos pregadores, dos levitas, cantores, dos membros, não geravam um verdadeiro avivamento no espírito, que gerasse uma conversão genuína. E acabaram andando por outras veredas, irmãos. Andando por veredas da autoritarismo, do orgulho, da vaidade. Alguns largaram a igreja para gravar seus próprios CDs, viver sua vida como cantores, como estrelas gospel. Né? Pastores fundaram sua própria igreja, como se eles fossem o Cristo que deveriam seguir. Tudo por orgulho, irmãos.
os sinais, irmãos, que a igreja faz através da vida de cada um, não é sinal de salvação. E muitas vezes podem ser sinais até do agir do maligno no nosso meio, irmãos. Jesus fala isso quando ele fala lá em Mateus 7, 21. Jesus fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônio? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe dirá explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Jesus estava avisando, irmãos, na volta dos 70, exatamente isso aqui que ele fala em Mateus, que Mateus registrou, que muitos vão dizer no dia da sua volta que fizeram profecias, pregaram o nome de Jesus, expeliram demônios, fizeram milagres, mas isso não garantiu a eles a entrada no reino de Deus, porque o que Deus quer é um coração convertido. É um coração que não pratica injustiça e iniquidade. Um coração que é avivado espiritualmente, mesmo que não seja externado em outras coisas. Quando Paulo escreve, capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, ele fala do amor. Ele fala que, ainda que tivesse sinais e maravilhas, tivesse todos os dons, profetizasse, se não tivesse o amor, de nada teria efeito. De nada teria efeito. Jesus afirma que certos avivamentos podem ser malignos. E nós precisamos ter cuidado. Principalmente, irmãos, com orgulho. Porque o orgulho nos afasta de Deus e não deixa que nós alcancemos a salvação. Se você tem orgulho do que você faz na igreja, tem orgulho de ser um servo de Deus. Porque ele lhe alcançou, e não porque ele faz através da sua vida. Segunda coisa, irmãos. No versículo 19, voltando lá a Lucas 10, 19, Jesus continua falando e fala assim: eis aí vos dei autoridade para pisardes as serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará mal. Segunda coisa, irmãos, Jesus fala a eles, primeiro, tome cuidado com o orgulho, porque o orgulho pode proceder de Satanás. Segunda coisa, ele fala, entenda que todos esses milagres e maravilhas que vocês fizeram não procedem de vocês mesmos, mas procedem de mim, procedem de Jesus Cristo, procedem de Deus. Ele fala, vos dei autoridade, a autoridade que foi dada à igreja, a autoridade que foi dada aos cristãos, vem de Deus. E não é porque eu sou o melhor pregador, não é porque eu sou o melhor cantor, não é porque eu sou o melhor evangelista, não é porque eu consigo curar pessoas, não é porque eu tenho a oração que muda as coisas, mas é porque Deus me concedeu tudo isso, e principalmente a salvação, irmãos. Não foi por nossa força, nem por nossa sabedoria humana, mas por determinação divina, é que os apóstolos, os discípulos, faziam sinais e maravilhas. E eles precisavam entender isso. Olha, o que vocês têm vem de mim. Tito, capítulo 3, versículo 4 e 5, Tito fala assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obra de justiças praticadas por vós. Não foi por obra de justiça praticada por vós. Mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Não foi por nossas obras. Não é por nossas obras.
mas pelas obras regeneradoras de Deus na nossa vida é que acontecem as coisas. Isso é profetizado desde o Antigo Testamento, irmãos. A descida do Espírito Santo, que Ele é que age em nós e através de nós. O profeta Joel, no Antigo Testamento, ele fala sobre isso, sobre a descida do Espírito Santo. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Irmãos, Jesus fala, olhe, é Deus que concedeu a você essas coisas. O avivamento, ele é concedido por Deus, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo em nós. Não vem de vós. Não vem de nenhum de nós. Os discípulos precisavam entender e ouvir que todo aquele avivamento ali procedia de Jesus e deveria ser usado para a glória de Jesus, para a glória de Deus. Primeira coisa, cuidado para que o avivamento não seja falso, movido pelo orgulho. Segundo, entenda que o avivamento espiritual tem que proceder de Deus e deve voltar para Deus em glória e em honra. Terceira coisa, irmãos. Lucas de novo. Jesus continua falando aos 70. E no versículo 20, ele fala assim: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Terceira coisa, irmãos. Os discípulos e nós precisamos entender que o verdadeiro avivamento gera alegria não pelas manifestações espirituais, não pelas curas apenas, não pelas libertações apenas, mas porque isso gerou salvação em mim e gera salvação em todo aquele que crê em Jesus. Jesus fala assim, ó, a sua maior alegria não pode ser o trabalho de Deus. Sua maior alegria não pode ser a libertação. Sua maior alegria não pode ser sinais e maravilhas. Sua maior alegria não pode ser pregar na igreja. Sua maior alegria não pode ser cantar na igreja. Sua maior alegria não pode ser evangelizar. Sua maior alegria tem que estar na salvação que foi concedida pelo Senhor Jesus Cristo. Isso é avivamento. Quando toda a igreja entender da bênção, da graça que é ser salvo. Que eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, estava condenado. Mas Ele, pela sua misericórdia, me deu a mão e me resgatou. Isso me aviva, me faz trabalhar, me faz louvar melhor, me faz pregar melhor, porque minha alegria vem da salvação que é em Cristo. Vivi uma questão numa igreja que eu passei, e havia um grupo de jovens que louvava muito bem, irmãos. Era uma maravilha. Os instrumentistas super afinados. Guitarra, violão, bateria, teclado. Afinadíssimos. Os cantores, os vocais, maravilhosos. Tinha o cantor principal, tinha os vocais. E era uma maravilha, irmãos. E todo domingo a gente se maravilhava com aquele louvor. Só que um belo dia a igreja precisou passar por uma reforma. E com essa reforma ficou limitado o número de pessoas que cantavam, que louvavam a Deus. Tinha somente um rapaz com o violão e a voz dele, porque não daria espaço para todo o ministério de música. E com isso o pastor, ele começou, que não era eu, irmãos. O pastor começou a notar que esses cantores, esses musicistas, começaram a frequentar menos o culto. Eles eram frequentes, estavam em todos os cultos. Afinal, eles tocavam, cantavam. E começaram a vir pouco. Na primeira semana vieram poucos, depois vieram menos ainda.
até que praticamente sumiram. E o pastor chamou o grupo para conversar, saber se estava algum problema. Falou, não, pastor, está tudo bem. Por que vocês não estão vindo? Não, pastor, a gente não está vindo porque a gente não está cantando, a gente não está louvando, então a gente fica em casa. A motivação daquele grupo, irmãos, não era o culto em si, adorar a Deus, aprender de Deus, estar na comunhão da sua igreja dos santos. A motivação daqueles jovens, a alegria daqueles jovens, era pela música, pelo tocar. Será que eram convertidos realmente? Porque uma pessoa que vai na igreja só porque prega, que vai na igreja só porque toca, só porque canta, só porque tem um cargo, será que houve uma verdadeira conversão, irmãos? Pessoas que vão à igreja uma vez no mês, que vão à igreja uma vez por semana. Qual é a motivação da sua alegria? Não, eu estou indo porque eu vou pregar hoje, então o tempo está na igreja. Não estou indo porque eu tenho a responsabilidade, desculpem, dessa semana louvar, então eu vou. Não, é porque essa semana eu sou professor de escola bíblica. Tenho que estar de manhã na igreja, então eu vou. Mas será que a minha alegria por ter esses cargos, ter essas funções, será que é avivamento? Alguns acham que estar avivado é poder ter um cargo, ter uma função. Mas ter um verdadeiro avivamento é ter prazer, gerado pela salvação, de estar ali com a igreja, louvando e exaltando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor a cada dia. Mesmo que eu não esteja pregando, mesmo que eu não esteja cantando ou tocando, mesmo que eu não esteja na direção de nenhuma atividade na igreja, mas eu vou porque eu quero glorificar o nome de Jesus e avivar a igreja espiritualmente. Jesus fala para aqueles jovens, olha, a verdadeira alegria é a alegria da salvação. Isso é avivamento. E por fim, irmãos, ainda no versículo 20, Jesus fala assim, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado, está escrito nos céus. Nomes arrolados no céu, irmãos. Temos que entender, irmãos, que a glória humana, o avivamento humano é passageiro. Dura o período que nós estamos na igreja, o período de nossas vidas. Mas o avivamento espiritual, irmãos, o avivamento celeste, a glória celeste, ela é eterna, irmãos. Esse pulsar no nosso peito, esse esquentar espiritual do Espírito Santo em nós, que nos aviva a cada dia, esse é eterno, irmãos. Nossos cargos, as nossas funções, os sinais e maravilhas que Deus expressa por nós, os dons espirituais em nós, só vão durar em vida, irmãos. Mas na glória, a glória é toda para Deus. Na eternidade, a glória é toda para Deus. Na eternidade, o avivamento todo é para Deus, não para mim. Quando Jesus ele fala sobre arrolamento nos céus, irmãos, ele cita o costume de algumas cidades antigas de ter um livro que tinha um registro de todos os cidadãos daquela cidade, de todos os moradores daquela cidade. Para quê? Para que pudesse, quem chegar, os seus líderes, as suas autoridades, saber quem é cidadão daquela cidade. Para usufruir dos seus privilégios como cidadãos. Privilégio junto ao rei, junto ao governante, privilégio de morada, de herança, privilégio de proteção na cidadela. Tudo isso era dado para quem é
cidadão daquela cidade. Então existia um livro e os nomes dos cidadãos da cidade eram arrolados naqueles livros. Nós podemos ver isso, irmãos, em Isaías, em outros livros que falam de arrolamento de Jerusalém. Quando Jesus fala da alegria, do avivamento de estar arrolado nos céus, nós entendemos que o verdadeiro avivamento nos garante, irmãos, a cidadania, nos garante o reino dos céus. Lá em Isaías, capítulo 4, versículo 3, livro de Isaías, capítulo 4, versículo 3, Deus fala assim: e será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos, todos os que estão inscritos em Jerusalém para a vida. Aí já é uma palavra profética de Isaías quanto a Jerusalém, aqueles que voltassem do exílio babilônico para Jerusalém, mas também uma palavra profética para o período da graça, irmãos. Que todos aqueles que estivessem com o nome arrolados, inscritos na Jerusalém celestial, seriam salvos para a vida. Jesus fala: olhe, se alegrem porque seus nomes estão arrolados nos céus, inscritos nos céus. Daniel 1, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, arrolado no livro. Em Apocalipse fala: então será aberto os livros e o livro da vida, e ali estará o nome de todos que vão ser salvos. E quem não estiver no livro da vida será lançado no lago do inferno, o lago de fogo. A nossa alegria, o nosso avivamento é gerado por essa certeza que nosso nome está rolado no livro da vida. Jesus fala isso com seus discípulos: olhe, vocês voltaram, vocês viram maravilhas, mas não sejam orgulhosos. Entendam que tudo procede de Deus. Entenda que o maior avivamento é a certeza que nossos nomes estão na glória de Deus, no grande livro da vida de Deus. O verdadeiro avivamento gera a salvação de vidas. E todo cristão deve buscar se alegrar nisso. Pois é o único motivo, irmãos, que há festa no céu, que há alegria no céu. Quando o pecador se arrepende. Jesus fala isso lá em Lucas 15, 7. Haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Qual é a sua alegria nesses tempos, irmãos? Qual avivamento você tem vivido na sua vida? Como sua igreja tem se avivado no Senhor? Será que é porque tem um bom ministério de música, de louvor? Será que é porque tem um pregador bom de oratório, excelente? Porque tem um templo grande? Porque as pessoas têm sido curadas, consoladas na sua igreja? Será que as manifestações espirituais têm sido o nosso motivo de orgulho pelo avivamento? Ou será que o nosso verdadeiro avivamento tem vindo porque tem havido salvação de vida? Porque Deus nos alcançou e nos deu a sua graça e a vida eterna. Estamos avivados por fazer coisas? Ou estamos avivados por sermos crentes, salvos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo? Jesus falou aos 70, olhe, a sua alegria é ter o nome no livro da vida. É saber que vocês estão selados com o Espírito Santo e têm acesso à eternidade, à Jerusalém celeste, porque vocês são cidadãos dos céus, arrolados no livro da cidade celestial. Qual é o nosso motivo de avivamento? Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos a cada dia, mas aviva-nos de uma forma agradável a Ti. Não aviva-nos com a carnalidade, mas aviva-nos com o Teu Espírito, porque tudo procede de Ti e a glória deve ser dada a Ti. Glórias a Deus, glórias a nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos orar.
Bendito Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Muitas vezes não entendemos por que Tu queres falar isso nesse tempo, Senhor. Mas pedimos a Ti que Tu nos dê entendimento, Senhor, para que entendamos que o verdadeiro avivamento, Senhor, não é apenas mover carnal, não é apenas ritmos de música, não é apenas palavras emocionais e psicológicas, Senhor. Mas o verdadeiro avivamento vem do Teu Espírito, Senhor, que move o nosso coração, que alegra o nosso coração, que nos dá certeza da cidadania celeste, Senhor. Na certeza que nós vamos ser levados para a vida eterna por Ti, Senhor. Nos alegra cada dia que nós fazemos a Tua obra, na certeza que nós fazemos, porque Tu nos tem capacitado e movido o nosso coração para a Tua honra e Tua glória. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja reinando nas nossas vidas e na vida de todo o povo de Deus, espalhado pela superfície da terra, hoje e até a eternidade. Amém. E glórias ao Senhor. Que o Senhor nos dê uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de paz e uma semana de avivamento no Espírito Santo. Até a próxima oportunidade, se o Senhor permitir.